Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição de número 6, do dia 7 de fevereiro de 2021. O tema será Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando as lições bíblicas com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Que tema maravilhoso que nós temos aí estudado esses dias, iniciando ali no comecinho de janeiro com a doutrina da pessoa do Espírito Santo, depois vimos a sua atuação no plano de redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, vimos também fruto do Espírito, o eu crucificado, que foi a lição anterior, muito boa, excelente, e hoje nós vamos falar desse tema tão caro para nós, que é o nosso compromisso com a ética do Espírito. Esta daqui é uma parte da doutrina, né? Quando for falar de santificação, é uma doutrina em que Deus, por sua graça, tem o papel central, porque nós somos santificados assim que nós recebemos o Senhor em nosso coração, nós já nos tornamos santos, e depois ainda como um processo. A santificação, ela é um estado e também ela é um processo, ela é progressivo, ela continua, nós precisamos continuar santificando para, como diz aqui o autor de Hebreus, possamos um dia ver o nosso Senhor. Então é um tema maravilhoso no qual nós temos que retomar aí, nós como verdadeiros pentecostais, para entender o que a palavra de Deus fala a respeito deste assunto. A verdade prática diz assim: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Quando nós falamos em crescimento espiritual, nós falamos aí em um aumento, nós falamos aí em uma progressão. As pessoas, elas não aceitam a Jesus e ficam da mesma maneira. Elas mudam, elas crescem, a sua mente se abre para as verdades espirituais, porque agora o Espírito Santo mora em nós. Nós olhamos a palavra de Deus de outra maneira, nós vemos o Pai de outra maneira, o Filho de outra maneira, e no processo de santificação a mesma coisa. Nós vamos assimilando essa nova realidade e nós vamos crescendo. E aqui tem o papel também do homem, porque só cresce, só progride quem quer realmente, quem busca, quem se submete, quem aceita o molde que o Espírito Santo vai fazendo em nossas vidas. Amém? Então tem aqui também uma parcela, um pouquinho, né, da participação do homem no processo de salvação. Olhando aqui o nosso livro de apoio, o autor diz assim: a santificação é uma doutrina importante para a vida cristã, porque ela surge a partir da revelação de um Deus que é santo em si mesmo, em essência e natureza, em grau infinito. Grau infinito, nós não podemos mensurar o tamanho ou a grandiosidade da santidade de Deus. Nós vemos homens e mulheres falando desta santidade, nós vemos os anjos adorando o Deus Santo e nós podemos entender a grandiosidade desta verdade bíblica da santidade de Deus. E a santidade de Deus, que é um atributo comunicável ao homem, é que faz também com que Deus não aceite de maneira nenhuma o pecado. O pecado é uma abominação diante de Deus. E na santificação acontece aí um crescimento
na vida do homem, fazendo com que a natureza pecaminosa vá aos poucos sendo extinguida. Continuando aqui, diz assim: Deus é santo e exige de nós santidade. É dever nosso conhecer o verdadeiro significado da palavra santificação e seus cognatos, como santidade, ser santo e santificado. O que significa o conjunto dessas palavras são termos de uso comum entre nós, mas ainda há muitos que confundem santificação com legalismo e práticas exteriores. Outros esperam ser santificados por meio de recursos próprios, esquecendo que se trata de uma obra da graça de Deus. Nós não podemos esquecer que a graça de Deus iniciada ali no momento de salvação, ela continua na nossa vida até o fim. E também nessa manutenção da nossa salvação. Nós temos a ajuda de Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Amém? No texto aqui, interagindo com o professor, eu gostei do que foi escrito aqui e é uma verdade. Todas as vezes que nós vamos falar sobre santificação, as pessoas já ficam meio assim, vai falar de santificação, vai cobrar, vai falar de coisas que a gente faz e que a gente não deveria fazer. E não é só isso, né? Ele disse aqui, que infelizmente, muitas vezes é desenvolvido numa perspectiva negativa, quando a pessoa só vai ficar olhando as suas falhas, né? Como se fosse só disso que fosse tratar. Mas não é só disso, porque esse assunto ele reflete a beleza da glória de Deus. Olha o que ele diz aqui, é preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou, nos tomou para Ele. Não há outra opção, não podemos dividir a sua glória, pois Ele não a dá a outrem. Então, este aspecto aí da santidade de Deus na vida do crente, ele tem que ser visto primeiramente como é que reflete na glória de Deus. Porque Deus, ele abomina o pecado. Então, nós precisamos entender que nós estamos em outra esfera. Nós agora fomos salvos. As práticas do passado, elas têm que, aos poucos, indo diminuindo, acabando, para que sejamos cheios do Espírito Santo e que possamos também viver em santidade. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Pedro. Ele escreve ali uma carta aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes são os destinatários da carta, e nós também, não é? E ele já diz aqui no capítulo 2 assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Já que no versículo 2 ele fala da santificação do Espírito e fala também do plano, porque a Trindade está envolvida na salvação do homem e também na santificação do homem, porque quando Deus elegeu, ele elegeu para quê? Para ser santo, como ele é santo. Ele elegeu também para ser santificado, para que fôssemos santificados no Espírito, através do sangue do nosso Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro aqui já exortando ou ensinando os irmãos. Se a gente vê o início ali do capítulo, ele vai falar sobre a esperança da salvação, porque aqueles homens já são salvos e eles têm esperança ainda, ou por aqueles dias, porque era uma ideia
da igreja primitiva que Jesus viria por aqueles dias. Então eles tinham a esperança de ser salvos. Pedro está dizendo aqui: cinge os vossos lombos, ou se preparem, né? Esse termo aqui, cingir os lombos, ele traz a ideia aqui da gente estar preparado, de você estar com a mente, né, exercitada na revelação de Jesus Cristo. O cingir aqui os lombos para aqueles homens era quando eles estavam ali em momentos de ação. Eles usavam as pontas das barras das vestes, que eram longas, eles levantavam e amarravam no cinto, na cintura, para ficar mais fácil eles se movimentarem, porque para a perna ficar mais livre, para andar, se movimentar. É esta a ideia que ele traz aqui, de cingir os lombos, mas do vosso entendimento. Então, que as mentes estejam preparadas para receber as verdades que ele vai falar aqui. Aí ele fala: sede sóbrios. Ser sóbrio aqui também não está relacionado à sobriedade em relação à bebida ou algo assim. Ser sóbrio, né? Que é a pessoa que está nas suas faculdades mentais claras, né? E às vezes alguém leva aí para o lado do alcoolismo ou assim. Mas ele está falando sobre moderação, sobre equilíbrio. Então, estejam preparados, moderados e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, não se conformando com as concupiscências, mas sendo santos, porque o Deus que chamou é santo. E aqui já o nosso primeiro tópico vai falar sobre a santificação no Antigo Testamento. Quando nós falamos em santificação no Antigo Testamento, nós vamos aqui um pouquinho para aqueles rituais lá do Velho Testamento. Quando nós estudamos as lições, o tabernáculo, nós vimos que a santificação era a separação, e separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para serviço sagrado. Separava daquilo que é comum ou imundo, para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então nós vemos esse texto, ou esta separação muito divulgada ali na caminhada do povo à terra de Canaã. Na construção do templo, na separação dos sacerdotes, se a gente for olhar tudo lá, fala que o tabernáculo era santo, as madeiras eram santas, os artífices, eles receberam vamos dizer assim, uma influência grande do Espírito Santo para estar fazendo aquelas peças, porque eles estavam fazendo peças santas. A roupa, as vestes do sacerdote era santo, o lugar era santo, e ainda onde ficava a arca era lugar santíssimo. Então, trazendo essa ideia aqui sempre de separação. Aquilo que é para Deus tem que ser separado. E aqui ele traz aqui o autor vários termos, né, no grego, no hebraico, que nós não vamos saber pronunciar, né? O grego radiamos significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado. Então, no Antigo Testamento tinha muito esta ideia. Diz aqui no nosso texto que a palavra kadash, que significa ser santo, ser santificado, é citada mais de 830 vezes, e os seus cognatos, porque tem aqueles termos que traz sentidos semelhantes, mas escreve-se de maneira diferente. 830 vezes, só no Antigo Testamento. Então, ele estava associado santificação, purificação, consagração. Para ser consagrado, tinha que ser purificado. Sendo purificado, era santificado.
não é o mesmo significado, purificação e santificação. Mas aqui, aqueles que iam ser usados para Deus, eles tinham que passar pelo processo de purificação e santificação. Nós vemos ali na separação de Abraão, antes de colocar as vestes santas, ele era santo, mas antes de colocar as vestes santas, ele é banhado uma única vez de corpo inteiro por água. Depois, todas as vezes, antes de iniciar qualquer sacrifício, ele tinha que lavar suas mãos e os seus pés naquela pia que ficava ali no templo, ali no tabernáculo, antes de começar qualquer sacrifício. Então a questão da santificação com a água ou a purificação, ela continuava. A água hoje simboliza para nós o quê? A palavra de Deus. Então, consagrar, diz o autor aqui, é o mesmo que santificar, ser santo. Eu troquei aqui quando eu falei... Não troquei não. Radiamos, é a mesma coisa. Para termos comunhão, então, nós precisamos estar santificado e continuar no processo contínuo de salvação, como o sacerdote. Ele foi ali tornado santo, banhado, vestiu suas vestes, mas todos os dias ele tinha que lavar as suas mãos e seus pés antes de continuar qualquer processo. E outra coisa também, se eles tocassem em alguma coisa que poderia ser imundo diante da lei, eles tinham que passar pelo processo de santificação. Tanto estes homens como os outros hebreus ou os outros israelitas ali que prestavam cultos a Deus. Dando continuidade aqui, então, a santificação, a consagração, ela era muito usada aí no Antigo Testamento, quando falava-se de separação de homens para ser usados por Deus. E também a purificação que está aqui no tópico de número 3. Significa aqui o termo tahor, puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertencente ao mesmo campo semântico. São vários termos aqui em grego, nós não vamos pronunciá-lo corretamente, porque nós não conhecemos, né, a língua hebraica, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns textos ou alguns termos para que a gente venha entender essa ideia da purificação, né? Da purificação para o serviço do Senhor. Então, essa ideia de santificação no Antigo Testamento estava relacionado purificação, santificação, consagração. Só era consagrado aquilo que era tornado santo, purificado. E na nova aliança, e nós não temos que passar mais por rituais como eles, não tem que se matar cordeiro, não tem que ir ao templo ali e oferecer todo dia um sacrifício, como acontece a santificação na vida do salvo. Porque na vida dos antigos, ali no tabernáculo e no templo, eles precisavam, no dia que o sacerdote começava a servir ao Senhor, e nós também somos sacerdotes, de acordo com o que Pedro fala, eu não vou lembrar agora onde está, mas fala que nós somos sacerdotes. Deixa eu ver onde está. Espera só um pouquinho, que eu não separei esse texto, mas ele é muito importante. Está em 1 Pedro. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós também somos sacerdócio real, nação santa, pelo sangue de Jesus. Então, eles, para cumprir todo esse sacerdote, eles, para cumprir todo o sacerdócio, tinham que passar por esses rituais de purificação, santificação e consagração, que você pode estar lendo ali
no livro de Levítico, a partir do capítulo 10, tem alguma coisa, procura aí que você vai ver todos os rituais. Na nova aliança, o processo de santificação, ele precisa também acontecer, porque nós servimos a um Deus absolutamente santo. Esta verdade ela é amplamente difundida nas Escrituras, enquanto as pessoas louvavam a Deus, nas orações, na adoração, o povo de Deus declara a sua santidade. Os israelitas, eles passaram por vários momentos que eles viram a glória de Deus. Então, eles entendem muito esta questão da santidade de Deus. Então, nós vemos ali no livro de Êxodo, capítulo 3 e 5, falando acerca da santidade de Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 2, eu vou ler esse de Levítico. Levítico 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Uma declaração do próprio Deus falando da sua santidade. Ana, quando orou, fez menção à santidade de Deus. 1 Samuel 2:2. Ele faz no livro de Jó, capítulo 15, versículos 15, ele faz menção à santidade de Jó. Davi, no Salmo 22, faz menção. Os filhos de Corá, Salmos 47:8. Os serafins, naquela passagem maravilhosa ali, em Isaías capítulo 6, versículo 3, quando ele vê a glória de Deus e eles falando santo, santo, santo. E ali, na mesma hora, Isaías percebe a sua falha, e é isso que acontece todas as vezes que estamos diante da glória de Deus, da sua santidade. Nós vemos as nossas fraquezas, nós olhamos os nossos pecados. Foi isso que Adão fez também, quando ele pecou ali, quando Deus chegou no jardim, eles se esconderam, não é? E Deus também revelou a sua santidade a vários homens. Moisés, quando ele chega ali naquele lugar onde a sarça ardia e não se consumia, já veio uma ordem: tire as sandálias do pé, porque o lugar em que pisa é terra santa, porque a presença do Senhor estava ali. Então, todas as vezes que havia uma manifestação da glória, da santidade de Deus, os homens percebiam, sentiam, viam toda esta realidade da santidade do nosso Deus. Também o profeta Isaías 57:1, 1 João 1:5, não dá para ler tudo, pode ir anotando aí você e conferir na palavra de Deus. Apocalipse 4:8, Apocalipse 6:10, Apocalipse 15:4. Eu comecei aqui no livro de Êxodo, fui a Apocalipse. São algumas passagens que faz referência à santidade de Deus. A santidade de Deus é real. Nosso Deus, ele é santo. Toda a Escritura exalta a sua santidade. E isso também reflete na vida da igreja. Nós devemos ser santos. Nós devemos estar diante do nosso Deus em santidade. Aqui no tópico de número 2, vai tratar aqui santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Quando fala aqui cognatos, são os termos semelhantes que mostram aí a santidade de Deus. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e é o efeito real da salvação da vida cristã. E aqui eu vou abrir um parênteses para voltar um pouquinho ao tema da nossa lição, que é o compromisso com a ética do Espírito. Não vamos confundir ética com santidade. A ética do Espírito
é que deve nos levar a refletir o caráter de Cristo, que é o que está dizendo aqui, ó. Na nova aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. É este o compromisso que a igreja tem que ter em relação à santificação, ser semelhante ao caráter de Cristo. Ter uma ideia real da salvação na vida cristã, que inicia pela santificação do salvo. O salvo também, ele passa por um processo. Lá no Antigo Testamento nós vimos purificação, consagração e santificação. No Novo Testamento, esta ideia também aparece. Nós vamos falar aqui sobre justificação, regeneração e santificação, que são as obras que Jesus realiza na vida do pecador que se arrepende. Nós sabemos, como diz aqui o autor, que a salvação, tudo que está relacionado à obra salvífica é uma obra da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo está envolvido em todo o processo, na justificação, na regeneração e na santificação. Nesse aspecto, diz aqui, a santificação, que é um tema desta lição, tem duas perspectivas em sua natureza. A primeira é que a salvação é instantânea. Após a regeneração e justificação, o crente é santo. Como eu disse anteriormente, quando Paulo escreve aos Romanos, ele o chama de santo. E ali temos várias correções àquele povo. Quando ele fala aos coríntios, ele os chama de santo. E havia vários problemas na igreja de Corinto. Tanto é que Paulo escreve uma carta para fazer correção, mas eles são chamados de santo. Esta é o primeiro aspecto da santificação. Ela é instantânea, ela é um estado. O crente é santo, pois no exato momento em que ele se arrepende dos seus pecados, Jesus Cristo o justifica e regenera, tornando-o santo. Isto é, essa pessoa passa a pertencer exclusivamente a Cristo. Somos propriedade peculiar do nosso Senhor. E por isso nós devemos continuar este processo de santificação. Não é um processo que o homem vai fazer sozinho, que é a segunda parte, com a ajuda do Espírito Santo, da graça do nosso Senhor. A segunda perspectiva é a progressiva. A salvação, ela é progressiva, ela é um processo, pois enquanto vivemos neste mundo, o nosso corpo mortal não foi redimido, transformado ou glorificado. E por isso precisamos, dia após dia, estar diante de Jesus, buscando a Deus e consagrando a nossa vida para o Espírito Santo, sobrepujar a natureza má da nossa carne. Então nós temos a ajuda do Espírito Santo, mas nós precisamos buscar. Nós precisamos estar constantemente nos lavando, como aquele sacerdote fazia lá atrás, lavava as mãos e os pés, não é? Nós também devemos estar nos lavando na leitura da palavra. Ah, irmã Cristina, então quando eu leio a palavra eu me torno santo, ou estou sendo santificado. À medida que você lê a palavra, medita e pratica, você está sendo santificado. Se você só ler, fechar a Bíblia e continuar tudo como estava, você não está no processo de santificação. Você está parado, você não está crescendo. Então, o nosso crescimento é, todos os dias, estarmos buscando melhorar. Continuando aqui, a palavra de Deus mostra que fomos chamados para ser santos em toda a esfera da nossa vida.
A santificação se manifesta de 3 modos pela qual o Espírito Santo age na vida cristã. Nós já vimos a santificação posicional como estado, vimos a santificação real ou progressiva e passaremos pela santificação futura. Esta é perfeita, porque se dará quando o Senhor Jesus nos transformar de modo que sejamos semelhantes a Ele na sua vinda, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta santificação é chamada também de glorificação, conforme Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Na ressurreição, nós seremos completos. E isto é extensivo também à nossa santificação, porque o próprio Jesus irá transformar o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso. Está registrado em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2. E esta é a esperança do crente salvo, que está se santificando todo dia para quando o Senhor chamar, ele esteja pronto, ou para quando Jesus arrebatar a igreja, tudo ocorra conforme está registrado nas Escrituras e nós possamos estar com o Senhor para todo sempre. Dando continuidade aqui, vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, que foi aquilo que nós falamos anteriormente sobre a santificação como estado. Também em Romanos, capítulo 1, versículo 7, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados santos quando aceitamos o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo vem morar em nós. E também tem aquela ideia também da santificação progressiva, conforme 2 Coríntios 3,18, confira aí, e ela também é acompanhada da santificação, onde o seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 7, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler esse texto em Filipenses, trazendo a ideia aqui de uma carreira, ou que nós não podemos ficar parados, né? Nós devemos buscar, correr. Diz aqui: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos um alvo e nós precisamos progredir, precisamos avançar, crescer, nos santificar a cada dia. O nosso texto áureo também traz essa ideia da busca do homem, né, por santificação. É santo em estado, mas tem que continuar santificando. Diz assim lá no texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja aí o risco que a pessoa que fica estagnada da mesma maneira, aceitou Jesus e fica ali a vida toda do mesmo jeito. Ela precisa crescer, ela precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, servir na igreja, buscar os dons e santificar a sua vida diariamente. Depois nós vimos aqui a santificação aplicada ao crente. Diz aqui no início aqui do tópico: o Espírito Santo é a fonte de santidade.
e o Senhor é o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Aqui vai falar um pouquinho da comunidade de Jesus, né? Que quando eles iniciaram ali as igrejas, sempre tinha alguém para exortá-los à santidade. Principalmente o texto que nós lemos da nossa leitura bíblica em classe, que se vocês forem observar, é uma continuação do capítulo 13 ao 16, a chamada aqui de Pedro à santidade. Ela é uma continuação do texto, é importante que a gente leia ele todo, o texto todo. E assim como Israel, como propriedade peculiar, tinha as suas responsabilidades na questão da santificação, da purificação com todos aqueles rituais, nós semelhantemente também devemos mostrar o caráter de Cristo em nossas vidas. Aqueles irmãos que ele está falando ali, a maioria era gentios, como nós. Não é? Os israelitas, eles têm uma noção de santidade bem apurada. Então, ele precisava ensinar melhor a eles para que eles venham entender que agora eles viviam outra realidade. Eles não poderiam viver nem no legalismo, que era obediência à risca às leis, nem em liberdade total, que foi o que nós vimos na carta de Gálatas, na lição anterior. Porque a liberdade cristã, ela não pode ser confundida com libertinagem. O autor diz ali que nós somos livres, né? Cristo nos libertou, mas temos responsabilidades com o reino. Temos responsabilidade de sermos melhores cristãos, melhores cidadãos a cada dia. Aqueles irmãos que vieram do paganismo, diz aqui, são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Aí aqui no subtópico 2, ele vem falar sobre uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. Nós já fizemos aqui, falamos um pouquinho da questão ali dos rituais do Antigo Testamento, onde eles banhavam uma primeira vez o corpo completo com água, mas nos outros dias, antes de começar qualquer trabalho, eles tinham que lavar na pia de bronze as mãos e os pés, trazendo aqui para nós, porque nós sabemos que aquilo ali tudo era figura, apontando para Cristo, apontando também para o que viria mais tarde, não é? Que é a igreja de Cristo. Então, a palavra de Deus, a água, simbolizando a água aqui, ela também santifica o crente, conforme João capítulo 17. Também somos santificados pelo sangue, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 12, que é aquela questão da salvação, da justificação e regeneração que nós já falamos, e pelo Espírito, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo nos santifica. Podemos afirmar como Donald G. que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Ele traz algumas ideias aqui do que não é santidade: violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, fofocas, que ele traz aqui como mexericos. Nós precisamos tomar algum cuidado com estas coisas, não é? Às vezes você está no meio, ali em uma roda de conversa, e você pode acabar sendo envolvido ali por aquelas pessoas e sair do plano que Deus tem para nós em relação à santificação. Uma vida de santidade e cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E eu tenho certeza que todo crente salvo, quando ele está em meio a alguma situação dessas que nós falamos aqui, ele se sente mal. Ele fala: aqui não é o meu lugar, não é aqui que eu devo ficar.
principalmente em rodas, né? Quem trabalha fora, as pessoas fazem piadas com o nome de Deus, a gente já se sente mal, né? Às vezes até corrige aquelas pessoas. E é isso mesmo que nós devemos fazer. Nós somos salvos na pessoa de Cristo e nós estamos sendo santificados todos os dias. Terminando aqui, versículo 15 e 16, diz assim, de Romanos: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Desculpa, não é Romanos não, é 1 Pedro, capítulo 5, versículos 15 e 16. E depois ele vai falar aqui um pouquinho do que é ética. Ética, como nós já falamos anteriormente, não é santificação, mas é um conjunto de normas, de boa conduta, código moral ou prático. Todas as vezes que nós ouvimos falar na palavra ética, nós estamos falando de conduta, de regras, de código moral, não é? Hábito e costume. E uma vez que foi citada a palavra ethos, que significa ética, só uma vez na Bíblia, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras sagradas. Então, que nós possamos viver compromissados com a ética do Espírito. O Espírito Santo mora em você e ele te ensina todos os dias como viver de acordo com a vontade de Deus, cabendo a nós nos submeter ao Espírito Santo. Esta é a nossa parte. Estar sempre propenso a obedecer. Obedecer a palavra, obedecer a que o Espírito Santo nos ensina. Amém? A conclusão diz assim: sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isto evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Ele é quem nos ensina. É esse o papel dele, como vimos em lições anteriores. Consolador e ensinador, não é? E a palavra de Deus também dando-nos base para que a gente viva como nação santa, sacerdócio real, no meio de uma geração que não conhece Deus. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer a permanência de todos até o final do vídeo, desejar aí as bênçãos de Deus para a sua vida, sua casa, sua família, para a escola dominical a qual você pertença e a sua igreja. No próximo domingo, vai aí na sua escola dominical aprender com o seu professor. Amém? Deus abençoe a todos.